Tanto sobre o Cruzeiro, já aproveita para deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe sobre o nosso cabuloso. O que vamos revelar agora vai mexer com a sua visão sobre a base do Cruzeiro e as perdas que o clube enfrentou nos últimos anos. Então, fique até o final, porque essa história tem muito mais do que você imagina. Agora vamos continuar. O Cruzeiro, um gigante do futebol brasileiro e conhecido por sua rica história de revelações, infelizmente viu duas de suas maiores promessas deixarem o clube cedo demais. Estamos falando de dois talentos que, ainda muito jovens, já carregavam o peso de serem tratados como futuros astros do futebol mundial. Mas, para a tristeza da nação azul, a saída desses jogadores acabou sendo uma grande lição sobre planejamento e gestão. Primeiro, precisamos lembrar que o Cruzeiro sempre foi um celeiro de craques. Nomes como Ronaldo Fenômeno e outros gigantes saíram de Belo Horizonte para brilhar no mundo. No entanto, nos últimos anos, algo mudou. Uma combinação de dificuldades financeiras e falta de estrutura adequada tornou a situação da base mais vulnerável. Foi nesse contexto que dois nomes despontaram, mas, infelizmente, não ficaram tempo suficiente para contribuir dentro de campo ou gerar a valorização que poderiam. O caso de Vitor Roque é emblemático. O atacante, que hoje é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, foi vendido ao Atlético PR em 2022 por apenas R$ 24 milhões. Essa quantia, na época, parecia razoável para aliviar as finanças do clube, mas o que aconteceu depois deixou muitos torcedores frustrados. Em menos de um ano, o Atlético negociou Vitor Roque com o Barcelona por quase R$ 400 milhões. Imagine só, o Cruzeiro, que o formou e lapidou, ficou apenas com uma fração disso, enquanto o Furacão colheu os frutos dessa negociação milionária. E não para por aí. Vitor Roque, mesmo jovem, já demonstra potencial para ser um dos maiores do mundo. Atualmente emprestado ao Real Betis, o atacante segue em alta e com um futuro promissor. Cada gol, cada atuação de destaque na Europa, lembra aos cruzeirenses o que poderia ter sido se ele tivesse permanecido mais tempo na Toca da Raposa. O impacto não é apenas financeiro, é também esportivo, pois ter um atleta desse calibre em campo poderia ter ajudado o clube a alcançar objetivos maiores. Agora, se o caso de Vitor Roque já é doloroso, o de Estevão, ou Messinho, como era carinhosamente chamado, é ainda mais angustiante. Desde cedo, Estevão já demonstrava ser um fenômeno. O garoto, com apenas 14 anos, decidiu deixar o Cruzeiro rumo ao Palmeiras. A justificativa: ele e sua família acreditavam que o projeto esportivo oferecido pelo clube paulista era mais sólido. E, olhando para trás, é difícil questionar essa decisão. O Palmeiras investiu pesado em sua base, e Estevão foi rapidamente integrado a um sistema que valorizava suas habilidades. Anos depois, o resultado dessa decisão veio à tona de forma estrondosa. O Palmeiras, que acolheu Estevão em sua base e investiu no desenvolvimento do jovem talento, conseguiu negociar sua transferência para o Chelsea por impressionantes R$ 350 milhões. Esse valor não é apenas uma demonstração do talento de Estevão, mas também da capacidade do Palmeiras de valorizar seus jogadores ao máximo, algo que o Cruzeiro, infelizmente, não conseguiu fazer naquele momento. Essa cifra monumental chamou a atenção de todo o mercado de futebol e reforçou o impacto que uma boa estrutura de base pode ter na construção de um clube sustentável. Enquanto isso, a nação azul não pôde deixar de imaginar o que teria sido diferente se o garoto tivesse permanecido na Toca da Raposa. Se combinarmos os R$ 350 milhões da venda de Estevão ao Chelsea com os quase R$ 400 milhões que o Atlético PR recebeu pela transferência de Vitor Roque ao Barcelona, o valor total chega a impressionantes R$ 750 milhões. Esse montante, por si só, é maior do que a receita de muitos clubes brasileiros em uma temporada inteira. Para o Cruzeiro, que enfrentou graves dificuldades financeiras nos últimos anos, esses recursos poderiam ter representado um divisor de águas. Não apenas aliviariam as dívidas que assombram o clube, mas também abririam portas para investimentos mais ousados, que poderiam recolocar o cabuloso entre os gigantes do futebol sul-americano. Imagine o impacto de R$ 750 milhões nos cofres do Cruzeiro. Com esse dinheiro, o clube teria condições de quitar grande parte de suas pendências financeiras, algo que por anos foi um fardo que dificultou sua operação. Mais do que isso, seria possível investir pesado na modernização das categorias de base, garantindo que outros talentos como Vitor Roque e Estevão não apenas fossem descobertos, mas também quisessem permanecer no clube por mais tempo. Além disso, esse valor permitiria a montagem de um elenco de alto nível, competitivo o suficiente para lutar por títulos em todas as frentes, desde o Brasileirão até a tão sonhada Libertadores. Com recursos dessa magnitude,
o Cruzeiro poderia sonhar em retomar o protagonismo internacional que um dia foi sua marca registrada. Títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes poderiam deixar de ser um sonho distante e voltar ao radar do cabuloso. Ao mesmo tempo, o clube poderia construir um legado de gestão sustentável, reinvestindo parte do montante em infraestrutura, marketing e ações que fortalecessem ainda mais a marca Cruzeiro. Cada torcedor consegue visualizar o impacto que essa quantia teria no presente e no futuro do clube. No entanto, essas oportunidades foram perdidas, e o desafio agora é aprender com os erros do passado para evitar que histórias como essa se repitam. Olhando para esses dois casos, fica evidente que o Cruzeiro precisa repensar sua estratégia com os jovens talentos. Não é apenas sobre formar jogadores, mas sobre criar um ambiente onde eles queiram ficar, se desenvolver e alcançar seu potencial máximo antes de serem negociados. Isso inclui oferecer estrutura, um plano de carreira claro e, principalmente, demonstrar que o clube tem ambição e capacidade de competir em alto nível. Pedro Lourenço, atual dono da SAF, já sinalizou mudanças importantes nesse sentido. O investimento na base, o fortalecimento da Toca da Raposa e a criação de projetos para reter jovens promessas são algumas das medidas que estão sendo discutidas. A meta é evitar que casos como os de Vitor Roque e Estevão se repitam. Afinal, perder talentos desse nível não é apenas um prejuízo financeiro, é uma perda para a identidade do clube. Mas, e você, torcedor? O que pensa sobre tudo isso? Acredita que o Cruzeiro está no caminho certo para evitar novas perdas ou acha que ainda há muito a ser feito? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos ouvir sua voz nessa discussão tão importante para o futuro do nosso cabuloso.